E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 10º episódio do AgrodaCast, um podcast que te leva informação de qualidade e que vai desmistificar temas ligados aos sistemas de produção agropecuário. Eu sou Inácia Silva e hoje, junto com Alice Fontoura, vamos falar para vocês um outro tema bastante interessante para o desenvolvimento agropecuário, principalmente aqui no semiárido, e eu estou falando da criação de abelhas. E aí, bora lá conhecer um pouco mais sobre elas? Vamos começar falando sobre a Apis mellifera, que é a abelha mais conhecida e utilizada comercialmente. Sua origem foi na África, de onde migrou para a Ásia Ocidental e a Europa. Atualmente ocupa regiões de diferentes temperaturas, desde o sul da África até o sul da Europa, lugares que apresentam condições climáticas e flora diversificadas, mostrando que essas abelhas sofreram adaptações. Aqui na região Nordeste, Alice, a população ainda costuma explorar tanto abelhas meliponas, as conhecidas sem ferrão, e apis de forma extrativista, ou seja, captam seus produtos ou enxame na mata. A criação de abelhas é de grande importância, tanto ecológica pela polinização das plantas silvestres e cultivadas, quanto econômica, já que a venda dos produtos da atividade, como o pólen apícola, que tem uma produção média de 2 a 5 kg ano, do mel de 10 a 80 kg ano, do própolis de 300 a 700 gramas ano, da apitoxina, que nada mais é que o veneno das abelhas, da geleia real, com uma produção de 300 a 500 gramas ano, e da cera, com 1 a 3% da produção de mel, eles geram renda para as famílias e movimentam a economia nacional e regional. Além disso, fatores como capacitação técnica e estímulo e regulamentação do comércio dos produtos que ajudam a desenvolver a cadeia produtiva. Agora, Inácia, falando um pouco sobre os gêneros, as espécies do gênero Apis são ótimas escolhas para os criadores, por serem abelhas produtivas, prolíferas e de ótima facilidade de adaptação a diferentes ambientes. As mais comuns são as africanas, as africanizadas, a cárnica, a caucasiana, a europeia e também a italiana. Já as espécies sem ferrão, em sua maioria, são nativas do nosso país e, geralmente, são escolhidas pela sua docilidade e pelo valor do seu mel. Dentre as mais criadas, destacam-se a jataí, a mandaçaia, a uruçu do Nordeste, a jandaíra e a tiúba. A apicultura é uma atividade de baixo custo de implantação, manejo simplificado e de fácil replicabilidade, e que ajuda a potencializar os sistemas de cultivo e a reprodução das espécies da vegetação nativa, através da polinização, o que contribui para a preservação da caatinga e ainda aumenta a agrobiodiversidade, que nada mais é que a variabilidade de elementos produzidos e usados, direta ou indiretamente, na alimentação. Há milhões de anos, abelhas e plantas com flores evoluem juntas. As plantas se beneficiam dessas visitas, pois em seu voo, as abelhas distribuem grãos de pólen, ou seja, prestam um serviço de polinização e fertilização cruzada às plantas. É isso aí, a polinização é muito importante e a gente vai entender um pouquinho agora do porquê. Ela é considerada um serviço ecossistêmico regulatório, que reflete a capacidade que os ecossistemas têm de regular processos ecológicos essenciais, contribuindo para a saúde do ambiente, bem como para a sustentabilidade ambiental e econômica de uma região. Além disso, Inácia, estudos mostram a dependência das flores na polinização feita pelas abelhas, principalmente das abelhas indígenas sem ferrão, que são responsáveis pela polinização de até 90% da flora nativa do Brasil. Inclusive na agricultura, esse serviço é essencial para o sucesso da colheita, tanto que em algumas regiões já é até realizado o aluguel de colmeias de abelhas para aumentar a produtividade dos cultivares plantados. Isso mesmo, Alice. E apesar da grande importância da polinização para a produção de alimentos de qualidade, o uso de defensivos agrícolas, a redução da fonte de alimentos e dos locais de nidificação, que nada mais são que os locais de construção dos ninhos para as abelhas, eles estão colocando em risco todos os biomas em que essas espécies vivem. E você sabia que esses defensivos agrícolas, eles atuam no sentido das abelhas? Pois é, isso é verdade.
Isso porque eles atuam no olfato, na memória e até mesmo nos comportamentos de voo das abelhas, prejudicando as atividades forrageiras e podendo ocasionar a redução drástica das populações de abelhas silvestres. Preservar as abelhas é necessário, mas para isso é preciso conhecê-las. E isso tem se mostrado bastante difícil, devido à complexa interação entre diversos fatores e um efeito comparativo entre eles, que pode determinar o desaparecimento de colônias. E agora, vamos dar início para aquele momento especial no nosso episódio de hoje. Talvez vocês já sabem o que é, pois eu e a Alice estamos juntas, não é? E aí, vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje, no Momento com o Especialista? E o nosso convidado de hoje é o Valdênio Mendes, que é técnico em agropecuária do IFCE do campus de Crateús. É doutor em zootecnia na área de pesquisa em abelhas e polinização pela Universidade Federal do Ceará e atua em atividades de extensão rural com agricultura familiar. Seja muito bem-vindo, Valdênio, e obrigada por aceitar o nosso convite. Então, com todo o seu conhecimento sobre abelhas, explica pra gente quais são as diferenças marcantes entre as abelhas apis e as meliponas e quais são os seus principais sistemas de produção e manejo. Olá, Inácio, olá, Alice, gratidão pelo convite para conversar um pouquinho com vocês sobre abelhas. Então, qual a diferença marcante que a gente teria entre as abelhas apis e os meliponíneos? A abelha apis, ela é uma espécie de abelha, né, do gênero apis, a abelha que nós temos aqui no Brasil. Ela é exótica, na verdade, ela não é uma abelha, a espécie não é nativa brasileira e ela foi introduzida, parte da genética dela junto com os primeiros colonizadores e parte posteriormente, já na década de 60, por aí, com alguns trabalhos, né, de melhoramento genético da espécie. Então nós temos aqui um híbrido que a gente chama de híbrido africanizado da abelha apis, né, que vai ter tanto genética da Europa quanto genética africana, né? E essas abelhas, elas são altamente sociais, né? Você chega a ter 80 mil indivíduos numa colmeia, né? E eles produzem bastante mel, né? Já as abelhas meliponíneos, né, que reúnem aí várias espécies, na verdade, né, de vários gêneros, do gênero Melipona, Trigona, entre outros, são espécies nativas brasileiras, né, nativas do nosso país, tá? Essas abelhas, uma diferença marcante para a apis é que enquanto a apis tem um ferrão e esse ferrão tem o veneno e é lembrado por a gente dolorosamente, né, por a forma de defesa que a apis tem, que seria a utilização desse ferrão com veneno, os meliponíneos, eles têm o ferrão atrofiado, então eles não conseguem nos picar e não tem veneno, né? A principal defesa, na verdade, é morder, é enrolar no cabelo, né? Exemplo, o arapuá, bastante conhecido por muita gente, tá? Então essas são as principais diferenças, né? Meliponíneos são várias espécies, são abelhas nativas. A produção de mel delas é menor, né? Você chega a tirar 25 quilos de mel de uma colmeia de apis no ano ou mais, a média nacional é isso. E quando você vai partir para os meliponíneos, algumas espécies você vai tirar 1 quilo de mel, 1 litro de mel no máximo, né? Em algumas espécies, tá? As principais diferenças do sistema de produção de apis e de meliponíneos residem principalmente nessa questão de quantidade, né? A abelha apis, a gente pode dizer que é uma abelha mais rústica, você precisa de todo um aparato de EPI, né, de proteção individual, macacão, máscara, bota, luva. Você vai utilizar a fumaça como um agente de controle da colmeia enquanto você vai estar trabalhando, enquanto os meliponíneos, a maior parte das espécies são tão dóceis, né? Tem tão pouco defensividade que você pode inclusive trabalhar apenas com uma máscara, né? Com aquele telado, às vezes uma roupa
num tecido mais grosso para evitar as mordidas, né? E você vai ter, no caso, colmeias menores, né, um número de indivíduos menores de meliponinos que vai facilitar o seu manejo. Então, você não precisa de todo aquele aparato, nem do uso da fumaça, né? E a extração de mel que você vai fazer, no caso da abelha apis com centrífuga, né, a partir da força centrípeta de rotação dos quadros das colmeias, você também não vai fazer isso com os meliponinos, né? Normalmente o pessoal usa uma adaptação daquela bombinha de sugar do dentista, ou mesmo seringas para retirar o mel, né? Enquanto o mel da apis está lá em favos, né? Favos de constituição lá vertical, o mel dos meliponinos vão muitas vezes estar em potes, né? Seja eles maiores ou menores, dependendo da espécie, você vai retirar isso com seringa, né? São algumas das principais diferenças, né? Quais os impactos das mudanças do cenário nos modelos de produção agropecuários, visto que as abelhas estão desaparecendo e, como consequência, prejudica a produção de alimentos? E aproveita e fala pra gente, se algum ouvinte quiser iniciar sua produção apícola agora, quais serão os principais desafios que ele irá encontrar na produção e na comercialização aqui na nossa região semiárida? Hoje, mundialmente, a gente fala, né, que no cenário de produção da agropecuária, dado o avanço em várias situações de manejo, né, da agropecuária, revolvimento de solo, impacto dos agrotóxicos de uma forma geral, né, o desmatamento, né, esse modelo de produção convencional, ele tem levado a exaurir várias partes do meio ambiente. E aí quando isso acontece, você diminui a estrutura que esse ambiente pode proporcionar em alimentação e em possibilidade de ninhos, né? Isso serve para qualquer abelha, né? Qualquer espécie, né? Seja as do gênero Apis, seja a Apis mellifera, né? A africanizada que nós temos, sejam os meliponíneos, né? De uma forma geral, os meliponíneos eles sofrem mais com o desmatamento, né? Porque eles precisam de espaço para construir seus ninhos lá em troncos de árvores ou no solo também, né? E isso acaba desaparecendo, tá? A apis, embora a gente tenha, né, muita abelha apis silvestre no meio ambiente, você tem uma condição maior de manejo delas, né? A zootecnia tem proporcionado o manejo da apis no Brasil, e isso diminui o impacto de perda de abelha, né? Falando da espécie apis. E aí a gente precisa, no caso, avançar também, né, nesse manejo zootécnico dos meliponíneos para ajudar a conservá-los, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a abelha jandaíra, né? Bastante conhecida. A zootecnia começou a trabalhar mais com ela, e aí a gente conseguiu conservar de certa forma melhor a espécie, tá? Então você tem um modelo de produção impactante nesse sentido, né? Um modelo agropecuário convencional com muito uso de agrotóxico, muitas vezes de forma indiscriminada, sem regra, e com desmatamento ele traz impacto nessas abelhas, de uma forma geral. E à medida que isso acontece, a gente pode ter tanto perdas de produção de mel, pólen, quanto dificuldades do ponto de vista de produção alimentar, porque parte do que a gente consome de alimentos são advindos, né, do sistema de polinização que as abelhas cumprem papel fundamental, né? A transferência de pólen de uma flor para outra, da mesma espécie, né, da mesma planta, é um papel importante das abelhas no cenário da produção de alimentos. E aí, se as espécies de uma forma geral desaparecer, a gente teria um problema sério de polinização, né? Algumas espécies vegetais são altamente dependentes de polinização, né? Podemos citar diretamente maracujá, né? Algumas espécies assim são dependentes, e algumas espécies não são dependentes, mas recebem um apoio da polinização. A própria soja, se você inserir abelhas apis na área de produção, o melão, se você inserir, também são espécies que podem ser
favorecidas pela polinização. Tá? O principal desafio para você iniciar uma produção, né, a comercialização, seja de apis, seja de meliponíneos no semiárido, é o conhecimento, né, adquirir conhecimento básico para que você possa iniciar esse processo. Na apis você vai ter que ter um aporte maior, vamos dizer assim, de investimento, porque você vai precisar, além das colmeias, né, para iniciar, você vai precisar de alguns equipamentos de extração que são um pouco mais caros do que nos meliponíneos, né? E aí depois você vai ter que conseguir povoar suas colmeias. Isso pode levar um certo tempo e requer também o conhecimento de como os enxames de apis estão na região, por onde estão passando, onde fazer isca, né? E no caso dos meliponíneos, a gente tem a dificuldade de encontrar hoje, né, indivíduos, né, ninhos, para você conseguir começar a produção. Mas também é possível, né? E aí no caso dos meliponíneos também é preciso ficar atento às legislações, né? São animais ainda considerados silvestres e que a gente precisa estar atento às legislações, né, ambientais para poder manejá-los. E era isso, novamente gratidão por poder estar com vocês conversando. A gente que agradece, Valdênio, pela sua participação e contribuição. Mas, infelizmente, chegamos ao fim desse episódio. O que você achou do tema de hoje? Deu para compreender melhor um pouco sobre a apicultura e a meliponicultura? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais, ou no Instagram, @agrodacast, ou no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum de nossos episódios. Um forte abraço e até mais!